Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz, onde você tem vez e olha, onde você encontra um representante incansável aí na luta pelos seus direitos, mas sobretudo na luta também por empregos, porque para ter direito você primeiro precisa ter emprego. Eu estou falando de Teseu Bezerra, coordenador do Sindipetro NF, comandante desse podcast, desse programete aqui para a Rádio Folha FM e também, né, para as redes sociais nossas e o podcast para todos os tocadores de podcast. Teseu Bezerra, bom dia, bem-vindo. Hoje a gente fala de um assunto muito importante, geração de emprego, e aí a gente fala de geração de emprego justamente na sua área, na área de petróleo, na área naval também. Ô, saudade daquele Lula 2 também, daquela indústria naval, passava ali no Rio, no Cais, ou no Porto, né? Meu Deus, aquelas plataformas mega bacanas sendo construídas pelo nosso país. Vamos lá, Teseu, bom dia, bem-vindo, traga boas notícias aí, como sempre, amigo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, nosso Pode Povo. A gente, na verdade, Cláudio, assim, a gente vai falar sobre esse tema, né? Mas ele tem tudo a ver com a Bacia de Campos, com o Norte Fluminense aqui, porque essa questão da indústria naval, né? Os impactos que ele dão a partir do fomento da indústria naval, eles são enormes para o setor offshore também, né? Nós temos trabalhadores aqui na nossa Bacia de Campos, na toda a nossa região. Então, pega todo o pessoal, não só de Campos e Macaé, mas de Quissamã, de Carapebus, e aí você vai subindo para o noroeste, Itaperuna, Pádua, você tem gente de todas essas cidades que trabalham no setor offshore ou trabalhavam no setor offshore, né? E na hora que a gente tem esse impacto, né, Cláudio, do emprego, da retomada da indústria naval, isso reflete diretamente para esses trabalhadores. Como você sabe, Cláudio, o pessoal aí não sabe, talvez, além de ser coordenador geral do Sindipetro NF, eu sou também diretor da Federação Única dos Petroleiros, né, que representa 13 sindicatos no país inteiro, de norte a sul, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, nós temos representação dos sindicatos. E eu, como diretor de Relações Institucionais e Jurídico, eu tenho feito esse debate lá em Brasília, junto com, até ontem teve reunião com o ministro Alckmin, ministro da Indústria, né, vice-presidente do país e ministro da Indústria, onde a gente da FUP esteve lá presentes ontem falando sobre essa retomada da indústria naval, né, porque quando a gente começa a contratar nos estaleiros, no Mauá, no Caju, no Verome, todos os estaleiros do estado do Rio de Janeiro, né, até no Espírito Santo, e aí você sobe para a Bahia, sobe para Pernambuco, para o Rio Grande do Sul, enfim, a gente tem estaleiros em vários estados do país, e quando você começa a fomentar, o soldador, por exemplo, que vai trabalhar no estaleiro, ele muitas vezes hoje está trabalhando na Bacia de Campos com um salário bem baixo, é o que tem para o momento. Então, naturalmente, à medida que você vai aquecendo o setor da indústria naval, o escalador que tem que fazer, o mecânico, o pintor industrial, todos esses trabalhadores que normalmente hoje só tem vaga de trabalho no setor offshore, em alguma refinaria, eles vão também ser deslocados para o estaleiro. Então você começa a bombar esse setor e que naturalmente a gente consegue, a partir desse fomento, também melhorar as condições de salário e trabalho dos trabalhadores das plataformas. Então, isso é uma coisa que a gente... só para você ter noção, Cláudio, né, a gente tinha, na indústria naval, isso pelo próprio CAGED, né, nós tínhamos 82 mil trabalhadores diretos dos estaleiros, né, e hoje nós temos em torno de 5 mil trabalhadores, 6 mil trabalhadores diretos nos estaleiros, e eram 2 mil trabalhadores indiretos em 2014, né. Eu tive a oportunidade de estar em Angra dos Reis acompanhando a obra da P56, que hoje opera aí na Bacia de Campos, e ela teve 79% de conteúdo nacional. E esse conteúdo nacional é exatamente a chaparia de aço, é a mão de obra,
dos equipamentos, é a TV que é comprada, toda essa parte, ela é produzida no nosso país, né? Então, a gente viu que a Lava Jato, ela tinha essa missão, né, de quebrar a indústria nacional. Eles podiam ter feito, durante a Lava Jato, os acordos de leniência para que essas obras não parassem, e foi uma opção política da Lava Jato, todo aquele conluio americano, enfim. Eles fizeram essa opção de fazer a delação premiada, né? Então, se só via delação premiada. E os bandidos que roubaram, né, naquela época, eles eram beneficiados por entregar o amiguinho, né, que também roubou. E enquanto isso, você estava lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil trabalhadores no estaleiro, que antes estava com um navio, com uma sonda, eles estavam lá trabalhando e eles tiveram seus empregos perdidos. Enquanto isso, os bandidos que roubaram naquela época, eles continuaram soltos, curtindo seus milhões que sobraram, fazendo essas delações premiadas. Enquanto isso, os acordos de leniências não foram feitos e as empresas tiveram que parar e o trabalhador foi o maior prejudicado nessa questão. E depois veio o desgoverno, os desgovernos passados, que não tinham compromisso com a indústria naval e continuaram fazendo nossas plataformas fora do país. Então, foi realmente um período muito difícil, muito tenebroso. Eu me lembro bem, Teseu, só para ilustrar bem o que você está falando, e as pessoas às vezes passam assim no corre do dia, não prestam atenção. O que é leniência, o que é isso? Olha, tinha uma comparação muito, e tem uma comparação muito importante, que é muito clara, e aí você consegue trazer para a dimensão da gente aqui. Não se mata o boi para combater o carrapato. Não se mata o seu cachorro para de retirar o carrapato. Então, preciso que se tenha aí todo um olhar crítico sobre essa Lava Jato nesse sentido também. Meu caro Teseu, eu queria te perguntar sobre essa geração de emprego, e aí sim, a gente falando dessa cobrança, dessa retomada dos empregos, como que você vê hoje a possibilidade dessa nova fase? 2023 já deu uma suspirada, você falou em 82 mil para 6 mil, olha a queda. Como é que você vê isso para 2025? Cláudio, a gente tem um problema grande, porque esse lavajatismo, né, ele não morreu. Você teve ali, e aí tem hoje, por exemplo, na Petrobras, que é uma empresa brasileira, comandada pelo governo, empresa nacional. Você tem, por exemplo, até hoje, a gente está falando de 1 ano e 2 meses de governo Lula, a Petrobras amarrada com o seu estatuto, com compromisso maior de dar retorno para o acionista. Na lei que criou a Petrobras, o seu maior compromisso é com a sociedade brasileira. Então, se um navio construído no Brasil, ele custa 20% mais caro, ele tem que ser feito no Brasil. Não adianta você achar que vai cair do céu a indústria naval. Não vão ser as empresas privadas que vão ter compromisso com o Brasil, muitas delas estrangeiras. Então, a Petrobras, ela tem esse papel e tem que ter essa missão. Então, nós estamos encampando uma verdadeira guerra, Cláudio, internamente na Petrobras, né, em ajuda, inclusive, ao presidente Ampor, ao presidente Sérgio Bassi, né, da Petrobras, da Transpetro, para mapear quem são os agentes que estão dificultando o retorno da indústria naval brasileira, para que assim a gente consiga retomar essa indústria que é tão importante, que foi inclusive promessa de campanha do presidente Lula, né? No projeto de governo do presidente Lula, que foi o vencedor nas urnas em 2022, tem esse compromisso com o povo brasileiro de retomar a indústria naval, né? Então, ano passado, a gente ficou com desemprego em 7,8%, e, sem dúvida, a indústria naval ela tem uma capacidade de fazer com que seja retomada, né, uma geração de emprego ainda maior. Lembremos nós que no governo o primeiro governo Dilma, ele terminou ali com indicadores de 5% de desemprego, que é considerado pleno emprego em qualquer país do mundo, e boa parte disso era por conta do setor de óleo e gás, né? Porque a gente está falando da indústria naval, Cláudio, mas nós temos a construção de refinarias, a gente tem construção
de fábrica de fertilizante, a gente tem a ampliação das refinarias existentes, a gente tem agora todo um setor de transição energética que tem que ser usado pela Petrobras para fazer o fomento da indústria nacional também. Não adianta a gente comprar a torre eólica da Holanda, nós temos que comprar, nós temos que fazer as torres eólicas no Brasil. Então você faz uma parceria, pode até fazer uma parceria com a empresa holandesa, mas ela tem que vir para o Brasil para fazer as suas torres de geração, a gente compra deles e tal, mas tem que vir para o Brasil para fazer essas torres, que a nossa indústria fica fortalecida e o nosso povo aprende, né? Então a missão ela é muito grande, né? Porque a destruição foi muito, para você construir, Cláudio, são décadas, né? Mas para você destruir, meu amigo, muitas vezes só precisa de um ano você consegue destruir todo um setor, uma indústria que é muito grande. Então a gente tem encampado essa verdadeira guerra, né, para a retomada da indústria naval. Eu tenho acompanhado isso em Brasília. Ontem meu coordenador da FUP, David Bacelar, teve lá a reunião com o ministro Alckmin. Ontem eu tinha outras reuniões, a gente teve que se dividir ontem, então não pude estar em Brasília ontem. E por sinal hoje eu estou em Aracaju, né? A gente está aqui fazendo programa online também, dessa forma, porque eu tive que fazer essa vinda aqui, cumprir essas missões da retomada também da Petrobras aqui em Aracaju, como a gente tem brigado para aumentar a nossa bacia de Campos, a nossa participação na bacia de Campos. Quando eu falava incansável aqui no começo, é porque você me falava antes do Pó de Povo, que chegou aí a Aracaju por volta de 2 horas da manhã, agora há pouco. A hora que encostou no travesseiro, eu já chamei para fazer o Pó de Povo. Mas acho que a luta vale a pena, os resultados já estão aparecendo, vão aparecer, e você falou bem, a gente precisa separar o joio do trigo, mostrar onde é que está o joio, onde é que está o trigo. A Petrobras foi muito mal utilizada, foi extremamente uma opositora ao povo brasileiro durante o último governo, a gente sabe disso, o que era utilizado como ferramenta para socorrer o povo brasileiro, para acabar com essa história de ficar só dando esses vales, esses programas de benefícios que mantêm uma espécie de cabresto eleitoral, né? A Petrobras na época foi usada sim para gerar emprego, para cada um ser mais independente, ter aí a sua vida como todos nós, né? Planejamos, sonhamos, né? Independente, e criar a nossa família com o nosso trabalho, com, né, o nosso suor. Teseu, muito obrigado por hoje, um forte abraço. Daqui a pouco nós vamos conversar com um quadro muito bom aí do seu partido também, falando aqui da Folha FM. Daqui a pouco no Folha no Ar a gente conversa com o Jefferson Manhães, reitor do IFE, fazendo um balanço aí da sua passagem pela reitoria do IFE também. Fica à vontade para registrar aí seu abraço. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos os ouvintes, um bom dia, bom final de semana para todo mundo. O meu amigo Jefferson, né, é bom, Cláudio, que você começa a ter uma participação na vida política mais ativa. Rapaz, é um negócio de uma fofoca de que eu estou apoiando o Vladimir, de que isso, de aquilo. Eu vou apoiar o candidato do meu partido, seja ele o Jefferson, seja ele a Carla Machado, seja ele o Elinho, seja quem for, eu vou estar apoiando os candidatos do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu sou filiado desde muito tempo. Então, tem uns canais de fofoca aí, Cláudio, que adoram botar meu nome no meio aí sobre isso. Mas um abraço, bom dia, um abraço pro Jefferson aí quando começar o programa, deixe meu abraço para ele. Tá certo, Teseu, muito obrigado, bom dia para você e até segunda-feira com mais um Pó de Povo. Esse foi o Pó de Povo, o podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz.